Pronto? Amém, glória a Deus. Irmãos, deixa eu só rapidamente então fazer aqui, o pessoal que nos acompanha pela internet, tá bom? No nome de Jesus. Hoje o som está um pouquinho ruim aí, porque a gente está com problema com o microfone, né? Mas eu espero que dê para sair alguma coisa, vocês possam pelo menos pegar um pouquinho aí da palavra, né? Entender um pouco da palavra. Eu vou procurar me esforçar ao máximo aqui para falar melhor, né? Para soltar a voz aqui melhor, para chegar até a gravação aí, tá bom? Em nome de Jesus. Igreja, nós estamos então com Hebreus capítulo 12 e o texto bíblico diz assim a partir do verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Deixa eu só passar o Carlos Silva. Vamos ler de novo o versículo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis, quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Amém, meus amados? Meus queridos, vamos discorrer na palavra no dia de hoje. Eu espero não ser muito extenso hoje, até porque nós ainda temos a Santa Ceia, mas eu quero transmitir aquilo que Deus tem preparado para nós no dia de hoje. Nós temos falado, irmãos, que o livro de Hebreus, ele é um livro que ele fala muito a respeito, ele começa, o apóstolo Paulo ele começa discorrendo ali os primeiros capítulos, falando um pouquinho sobre a época da lei, da lei mosaica, daquela lei que Deus entregou para Moisés entregar ao povo, aonde havia um sistema dentro dessa lei, pelo qual se procurava de alguma maneira trazer uma melhoria ao homem, para que o homem pudesse então de alguma maneira ter uma relação com Deus, ele pudesse de repente ter um culto verdadeiro a esse Deus criador de todas as coisas. Porque o pecado do homem no homem não deixava ele ter um relacionamento perfeito com Deus. Então veio a lei mosaica e ali se estabeleceu algumas regras dos sacrifícios, da apresentação dos sacrifícios pelo pecado. Só que Paulo deixa claro aqui em Hebreus, irmãos, que o que acontecia no Velho Testamento, todo aquele sistema, ele fazia uma coisa: o sangue dos bodes, dos animais, ele disse, não arrancava e não apagava os pecados, apenas cobria. E aí Paulo diz, irmãos, que então, todas as vezes que o Velho Testamento se fazia a celebração, e ali que se fazia então esses sacrifícios, na verdade o que se estava fazendo era uma celebração do pecado, e não uma libertação do pecado. E aí Paulo ele discorre sobre isso no livro de Hebreus. Então, ele diz assim, olha, o Velho Testamento ele não tinha condições de aperfeiçoar ninguém. O Velho Testamento foi apenas um paliativo que Deus levantou para que o homem pudesse ter o mínimo de condições de caminhar com Deus, um Deus tão santo, um Deus tão tremendo. E aí, irmãos, Paulo começa a discorrer e fala o seguinte, olha, mas depois Deus mandou Jesus Cristo, e Jesus Cristo sim, ele é um sacerdote perfeito, ele é um cordeiro perfeito, de modo que ele se entregou apenas uma vez, e se entregando uma vez, o sangue dele é tão poderoso que não cobriu, mas ele arrancou o pecado do homem. Porque, irmão, essa é a diferença. No Velho Testamento se cobriu o pecado estava lá, nos denunciando. Mas quando vem Jesus e você é lavado pelo sangue do Cordeiro, esse pecado, essa mancha espiritual é arrancada de sobre você e você é santificado em Deus. Você é purificado no Senhor e agora, com vestes brancas, vestes de filho de Deus, você pode andar com Deus, você pode viver com Deus, você pode ter Deus contigo. Olha que coisa tremenda que é isso. Então, o livro de Hebreus vai discorrendo sobre isso. E aí, chegando um pouco mais à frente, nós já aprendemos isso, quando você pega ali o capítulo 11,
é a galeria dos heróis da fé. É onde Paulo vai falar de pessoas, meu querido, que, confiaram em Deus, fizeram um pacto, uma aliança com Deus, aceitaram o chamado do Senhor e andaram por fé, porque eles não viam esse Deus, eles não tinham nada palpável que mostrava para eles que esse Deus é real, mas havia uma voz que falava ao íntimo deles, e eles reconheceram essa voz como Deus, reconheceram essa voz como sendo o Senhor falando com eles. Eles creram, e eles fizeram as coisas na vida deles baseado por esse Deus que falava com eles, por essa palavra desse Deus que falava com eles. Eu poderia falar para vocês aqui, irmãos, do exemplo máximo no Velho Testamento da fé, que é o próprio Abraão, Você vê que o Abraão, essa voz chegou para ele e disse: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus de seus pais, anda na minha presença e ser perfeito, eu vou fazer você pai de uma multidão de nações. Eu quero que você saia da sua parentela, eu quero que você saia dessa terra que você habita, eu quero que você vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Irmãos, você imagina para uma pessoa de idade, com uma esposa também de idade, ouvir uma voz que ninguém estava ouvindo a não ser ele, de um Deus que ninguém via, só ele acreditava, irmão, e ele obedecer e largar a sua zona de conforto, largar aquilo que ele estava estabilizado, aquilo que ele estava seguro, e ele partir para uma coisa que ele não sabia nem para onde era. Irmão, que louco faria isso, senão alguém que acredita em quem? No Deus da vida dele. Irmão, é por isso que você precisa entender que andar com Deus, aos olhos desse mundo, é o quê? É loucura. Irmão, não queira você, que esse é um mal da igreja hoje. Nós queremos parecer normais para esse mundo. Não, olha, o fulano do mundo, eu sou igual a você. Olha, irmão, não. Nós cristãos, aos olhos do mundo, nós somos doidos, nós somos loucos. E não se incomode com isso não, porque nós acreditamos num Deus que nós não vemos, acreditamos numa palavra que, segundo o mundo diz, foram homens que escreveram, e de fato, passou pelo crivo dos homens, mas nós cremos que é a palavra de Deus, que esses homens foram inspirados por Deus. Para o mundo, isso aqui é apenas letras, são textos, histórias. Para alguns deles, inclusive, textos que são mentiras. Mas, irmãos, só que nós acreditamos nesses textos e acreditamos que essa palavra é viva. Que quando essa palavra diz que Jesus levou as dores, as enfermidades sobre ele, nós fomos curados, nós acreditamos que essa palavra tem poder para curar. E quantos de nós vivemos experiências de cura? Vivemos experiências de provisão? Vivemos experiências de livramento? Vivemos muitas experiências, por quê? Porque acreditamos numa palavra que para muitos é apenas texto e conto da carochinha. Irmão, que loucos fariam isso, senão os loucos que acreditam em Deus? É por isso que Paulo vai dizer: ei, o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para os que creem é a salvação. E nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, nós não podemos nos envergonhar daquilo que Deus declarou, daquilo que Deus liberou sobre nós. Então, o texto de Hebreus vai nos falar de todas essas coisas. Então ele fala da galeria dos homens de fé, das mulheres e dos homens que pela fé, meu querido, fizeram coisas tremendas. Irmão, você quer que na sua vida verdadeiramente haja manifestação do poder de Deus, coisas sobrenaturais? Pastor, eu quero. Irmão, tenha um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Eu tenho falado, irmãos, nesses últimos anos, nas pregações, Deus tem me levado a falar. Irmão, um dos grandes problemas das pessoas é que as pessoas elas se tornam religiosas, mas não, vou usar essa expressão, filhas de Deus verdadeiramente. Elas fazem tratados com religião, com homens, mas não fazem pacto com quem? Com Deus. Porque, irmão, olha só o que acontece. Quando nós temos um pacto com os homens, com a religião, normalmente esses pactos nós, meu querido, quebramos esses pactos. Eles são muito frágeis. Qualquer coisa quebra esse pacto. Mas, irmãos, um pacto com Deus verdadeiro, ou seja, pastor, mas peraí, a pessoa que faz um pacto com Deus, ela também pode quebrar? Nós vemos na palavra de Deus que sim, irmão, mas o que eu estou querendo dizer para você? É que quando você conhece a Deus verdadeiramente, você sabe quem foi o Deus que falou contigo, você sabe quem foi o Deus que te apareceu, irmão, ainda que alianças com homens, ainda que alianças religiosas sejam quebradas, o seu pacto, a sua aliança com Deus, ela é o quê? Permanece o quê? De pé. Irmão, eu passei isso na minha vida. Eu não gosto muito de falar, porque fica parecendo que a gente está pregando sobre si mesmo. Mas eu quero usar isso como exemplo para você. Irmão, durante muito tempo, eu fiquei ali na religião, naquela religiosidade, naquela
vamos assim dizer, naquele sistema de dogmas que a religião, que os homens, que as lideranças criaram. Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui descobrindo, fui conhecendo, fui mergulhando, né, que nem a gente costuma dizer, né, nos bastidores da obra de Deus, eu comecei a ver coisas, irmãos, e ouvir coisas que você olha assim e você fala, isso aqui não pode ser igreja, isso aqui não é reino de Deus, isso aqui não é obra de Deus. Irmão, e choca. Aí você fala assim, pastor, mas como que o senhor está até hoje, 32 anos depois, passando por tudo isso? Por que o senhor está até hoje? Porque, irmão, antes de eu me ligar à igreja, assumir compromissos com a igreja, assumir compromissos com a obra da igreja, antes havia existido entre mim e Deus um compromisso, uma aliança e um pacto. De modo, irmão, que eu entendi que se aqui eu não caibo, eu vou para outro lugar. Se ali também não me recebe, eu vou para outro lugar. Irmão, até achar que, sabe, esse dia eu falei com uma pessoa, conversando sobre isso, eu falei assim para ela assim, olha, você precisa encontrar o seu rebote. Você precisa fazer que nem Isaac. Isaac, irmão, ele ia para um lugar e falava, aqui eu vou me estabelecer. Aí ele cavava poço, se estabelecia ali. Passava um tempo, alguém chegava e brigava com ele. Esse poço é nosso, você não tem direito a ir. E aí vinha confusão. Irmão, ele era obrigado a sair dali para outro lugar. Irmão, quando ele estava lá no outro lugar, parecia que tudo estava bem, né? Chegou aquela coisa, parecia que tudo estava bem. Daqui a pouco, o mesmo B.O., querido. Chegava pessoas, criava intriga, criava confusão, ele tinha que sair dali, meu querido. A Bíblia diz que ele foi cavando poços, até que um dia ele encontrou o rebote dele. E ninguém mais brigou com ele naquele lugar por aquele poço. Irmão, eu tenho para mim o seguinte, no mundo nós teremos o quê? Irmão, aonde você for, você vai estar lidando com pessoas. E aonde tem pessoas tem o quê? Tem o quê? Problemas, dificuldades, vaidades e assim por diante. Pastor, mas eu não vou encontrar um lugar, pastor, uma igreja, um lugar. Irmão, isso aqui em tudo, não é só igreja não, tá? Trabalho, tudo. Tudo. Pastor, mas eu não vou encontrar nenhum lugar onde eu vou ter paz. Irmão, sabe qual é o nosso rebote? O nosso rebote é o próprio quê? É o próprio Deus. Faça de Deus o seu rebote. Irmão, não fica na expectativa de encontrar paz com os homens, porque no mundo você vai ter o quê? A aflição. Sabe, irmão, eu já desencanei disso, de querer encontrar paz no meio dos homens, de querer encontrar, meu querido, sabe, qualquer perfeição no meio dos homens. Irmãos, estamos lidando com um ser imperfeito que é o ser humano. Como é que nós podemos esperar o quê? Perfeição. E aí, irmão, tem um detalhe, nós que esperamos perfeição, olhemos para nós somos o quê? Nós somos imperfeitos. De modo, irmão, que é impossível perfeição aonde o ser humano está. Perfeição só existe em quem? Em Deus. Portanto, irmãos, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar a imperfeição dos homens, você vai se chatear com os homens, você vai se chatear com as pessoas. Por isso que o seu rebote tem que ser quem? Deus. O texto começou dizendo que nós temos que olhar para quem? Para Jesus. Eu tenho pregado para vocês, mas eu tenho que falar, irmãos, não olhem para mim, olhem para Jesus, porque eu sou falho, como vocês são. Eu posso fazer alguma coisa, eu posso dizer alguma coisa que possa chatear você, que possa te aborrecer. E talvez, às vezes, tem hora que inclusive não é nem por mal, às vezes é uma correção, porque às vezes o pastor vai corrigir e tem gente que o quê? Não gosta. Acho que o pastor não pode falar essas coisas. Irmão, olha o que a Bíblia diz. Deus, ele corrige qualquer um que ele aceita como filho. E como que Deus corrige? Pela palavra. E se ele usa o pastor para te corrigir pela palavra, irmão, louvado seja Deus, ainda que aquilo doa, ainda que aquilo toque nas nossas feridas, mas nunca é para o mal. Irmão, o corretivo de Deus não é para o mal. Irmão, quando você corrige seu filho, é para quê? Para que você corrige seu filho? Para o bem. Ele gosta de ser corrigido? Já viu como eles ficam gravinhos, irmãos? Já viu como eles ficam bicudinhos? Já viu como eles ficam irritadinhos, né? Ninguém gosta de ser corrigido, irmão. Mas, irmãos, a correção é algo necessário quando nós estamos aprendendo a andar por um caminho. E aí você vai falar assim, pastor, mas o senhor já está há 30 anos no evangelho. Pois é, irmãos,
mas eu me coloco na mão de Deus como uma criança. Eu ainda tenho que aprender, até porque o caminho não acabou, sim ou não? Eu não percorri todo o caminho. Ainda tem coisa por descobrir, ainda tem coisa por vir. Então, meus amados, quando nós olhamos para a palavra, ela nos orienta a olhar para Jesus. Meus amados, nós precisamos ter um pacto com Deus. De tal maneira, irmão, que nada, presta atenção nisso aqui, ó, nada e ninguém nos tire da presença dele e nos impeça de servi-lo, de fazer aquilo que ele quer que eu faça. Amém, meus amigos? Tem um pregador, meu querido, você me perdoe se eu estiver confundindo o nome, porque faz muito tempo que eu li esse livro, irmãos, né? E aí, se eu não me engano, é o não sei o que Fim, o sobrenome dele acho que é Fim. Ele conta, irmãos, que ele cresceu, então, ele foi para o evangelho, foi para a igreja, e aí, meu querido, ele tinha uma sede de pregar o evangelho, e aí ele começou, falou com o pastor dele, ele foi preparado, aquela coisa toda, e começou a ser pastor na igreja local. Irmão, e ele foi buscando a Deus, e Deus falando coisa com ele. Aí um dia o pastor, líder da igreja dele, foi ouvir ele pregar. Irmão, no final do culto, o pastor chamou ele no escritório e falou assim: ô irmão Fim, você não pode pregar essas coisas que você está pregando, não. Essas coisas o povo não gosta de ouvir. Irmão, olha a história. O povo não gosta de ouvir essas coisas. Irmão, ele falou: mas é a verdade, o evangelho, gostem eles ou não. O evangelho não está aqui para agradar homens, o evangelho está aqui para falar a verdade. Não, mas não pode, irmão, você tem que entender, irmão, você está... Irmão, enfim, conclusão. Pressionou, tanto que ele fez o quê? Saiu daquela igreja e ele foi para outra. Chegou lá, ficou um tempo, irmão, daqui a pouco ele está lá pregando o evangelho de novo. Irmão, aconteceu a mesma coisa. Você não pode pregar essas coisas, tal. A nossa sociedade, irmão, chegou uma hora, irmão, que ele olhou assim, ó. Aí ele começou a ser expulso das igrejas. Ele falou assim, chegou uma hora que ele olhou assim e falou assim: para onde que eu vou? Irmão, aí veio o Espírito Santo e falou assim para ele assim: olha para o céu, esse agora é o teto da sua igreja. Olha ao seu redor. Você está vendo barreiras e limites? Não. Então, assim são as paredes da sua igreja, não tem parede. Aí, irmão, ele orou e Deus falou: tá bom, entendi, Senhor. A partir de hoje, o teto da minha igreja é o céu e a igreja é o mundo. Sabe o que ele fez, irmão? Foi ser missionário pelo mundo fora. Irmão, viajou o mundo inteiro pregando o quê? O evangelho. Por que eu estou falando isso para você? Irmão, se ele fosse alguém que o pacto dele fosse com religião, fosse só com homens, o que teria acontecido? Sabe uma coisa? Cansei de ser evangélico, cansei de igreja, sabe? Eu vou voltar para a minha rotina. O que eu fazia? Vamos supor que ele fosse lá um mecânico. Ele ia voltar a ser o quê? Mecânico. Irmão, ia deixar de ganhar as almas que Deus queria que ele ganhasse. Por causa de quem? Por causa de quem? Dos homens, da religião, da religiosidade. Irmão, é por isso que o pacto com Deus é o que é e tem que ser o centro, a coluna dorsal da sua vida com Deus. Porque independente do que aconteça, independente do que se levanta, independente do que digam, você está no propósito de servir o Deus da sua vida em nome de Jesus. E é isso que tem que acontecer conosco, irmãos. É por isso que quando Paulo está falando sobre o livro de Hebreus, ele vem discorrendo desde o Velho Testamento, aí ele chega até Jesus para dizer para nós: olha a referência, olha Jesus. A Bíblia diz, irmãos, nós acabamos de ler aí, que Jesus, por causa do prêmio que estava proposto para ele, a Bíblia diz que ele suportou a cruz, ele suportou tudo aquilo que as pessoas lançavam contra ele, tudo ele suportou, porque ele sabia o que Deus tinha preparado para ele. Irmão, Deus tem uma salvação, uma vida eterna para você. Eu estava falando no domingo passado, e me perdoe repetir, mas é importante. Irmão, você veja, por exemplo, vamos supor, irmão, que a nossa igreja aqui, né, tem as cadeiras aí para se assentar. A cadeira tem nome? As pessoas sentam onde elas? Vamos supor que você sempre, vamos pegar o exemplo da Dona Margarida ali. Dona Margarida sempre senta naquela cadeira, um exemplo. Ela gosta de sentar ali. Mas aí, um belo dia, ela chegou meio que atrasadinha. Aí chegou ali, um outro sentou na cadeira dela. Ela pode brigar com a pessoa? Não, porque a cadeira não está o quê? Não está reservada. Irmão, só que tem um detalhe: no reino de Deus é diferente. No reino de Deus tem um assento, tem um lugar que está determinado por Deus. Para quem? Para cada um de nós. No reino tem, irmão, assento determinado. Tem um lugar para você. Pastor, como o senhor pode dizer isso? O senhor foi lá, o senhor viu?
Sou arrebatado até o terceiro céu? Não, meu querido. É a palavra que diz. Olha o que Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês que eu vou lá preparar lugar. E se eu for preparar lugar, é porque eu vou voltar e vou levar vocês para lá. Então aguarde, fique firme, porque tem lugar na casa do Pai. Tem muitas moradas. O seu lugar está reservado. E aí, irmão, sabe o que acontece? Se você não for, alguém vai sentar no seu lugar? Não. Sabe o que vai acontecer com o seu lugar no reino dos céus? Ele vai ficar o quê? Vago. Porque o outro já tem também o seu o quê? Eu já vou ter a minha, irmão. Por que eu vou sentar na sua? Amém? A irmã ali já tem a dela. Por que vai sentar na da outra? Cada um tem o seu lugar em Deus. Irmão, eu fiz um apelo domingo passado. Não permita que o seu lugar, que Deus preparou, que pagou um alto preço para preparar para você, não permita que ele fique vazio naquele dia, em nome do Senhor Jesus. Persevere na fé, persevere em Deus, fica firme. Está em fraquezas, pede força para o Senhor. Olha, lembra o que Paulo disse do espinho na carne, lembra? Ele fala, ele dá uma lição muito importante. Irmão, aquilo minava, o espinho na carne que a gente não sabe, muitos aí dizem que sabem o que é, mas não, irmão, é uma figura de linguagem. Paulo falava, esse mensageiro de Satanás que todos os dias me esbofeteia, irmão, aquilo minava Paulo, aquilo cansava, aquilo fadigava, aquilo aborrecia, aquilo irritava o Paulo, irmão, de tal maneira que ele foi orar a Deus 3 vezes, ele foi falar com Deus, Deus, eu não estou aguentando esse espinho na carne, eu estou a ponto de desistir. E Deus o que, irmão? Ó Deus. Aí ele vai lá a segunda vez, Deus, o senhor está achando que eu estou brincando? Irmão, segunda vez, Deus o quê? A Bíblia diz que Paulo foi orar a 3ª vez, irmão. Eu já falei isso aqui para vocês. Para Paulo, experiente, irmão, do jeito que ele era, orar 3 vezes acerca de uma coisa, pedindo livramento, irmão, aquilo era bravo. Você pode ter certeza que aquilo não era fácil lidar. Porque Paulo, irmão, ele estava acostumado com a luta. Ele estava acostumado a ser chicoteado em praça pública, ser preso injustamente. Irmão, então você imagina que nível de luta era o espinho na carne. E ele vai orar 3 vezes. Irmão, na 3ª vez que ele ora, Deus resolve responder. Eu fico imaginando Paulo, até que enfim, Senhor, apareceu para responder minha oração, hein? Irmão, Deus apareceu para responder. Mas foi o que Paulo queria? O que Deus falou para ele sobre o espinho na carne? Quem lembra? Ô Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Tá ruim esse espinho aí? Tá. Eu quero te dizer que ele está na sua vida por permissão minha. Eu permiti que esse espinho, essa situação viesse na sua vida, para você se lembrar de que você é pó. E que não é porque você foi arrebatado ao 3º céu, viveu coisas experiências maravilhosas, inclusive viu e ouviu coisas que ao homem não é lícito dizer, que eu te proibi de falar, que não é para você revelar aos homens, não é porque você viu tudo isso que você vai se achar o melhor. Irmão, o que Deus está lidando com Saulo aqui? Com Paulo? Lembra quando ele era Saulo? Irmão, qual era uma das características da personalidade de Paulo? Quando ele era Saulo? Ele era o quê? Arrogante, soberbo. Quando Deus permite o espinho na carne, o que Deus está fazendo com ele? Lembra que você não é nada sem mim. Lembra que você não é melhor do que os teus irmãos. Lembra que você é pó. Porque, irmão, Paulo poderia muito bem chegar depois do 3º céu que ele foi, hein? Ô Paulo, Pedro, cala a boca, Tiago, fica quieto aí. Agora quem manda aqui na igreja sou eu sou o líder agora. Não, Paulo, mas não é assim. Pedro, você foi até o 3º céu? Não fui. Você foi, Tiago? Eu fui. Então se ele me levou é porque eu sou melhor que vocês. Ô irmão, sim ou não? Ô irmão, você já viu pessoas? Basta ele ter um pouquinho a mais do que alguém. Basta ele ter algo diferente, um pouquinho diferente do outro, que ele já acha que pode o quê? Pisar no outro. Irmão, você vê isso acontecer em todo lugar, sim ou não? Você vê isso acontecer, irmão? Na família, sim ou não?
Basta um ter um pouquinho amado que o outro, pronto, irmão. Já esquece que é irmão, que é da mesma família, que é de sangue. Já quer pisar na família. Já quer tomar o controle da família. Irmão, é na empresa. A pessoa está lá contigo, mano, na mesma bancada comendo arroz, feijão e ovo. Basta alguém chegar para ele e falar assim: olha, você agora vai ser coordenador da equipe. Pronto, mas ele acha que ele é o dono da firma. Ele acha que ele é o dono da firma. E que os colegas que trabalham com ele agora são irmãos escravos. Não é nem empregado, não é colega de turno, não, colaborador, não. Ele pensa que é escravo. E aí, irmão, aí já veste aquela roupa, né? Aquela roupa de chefe, né? Vai lá, faz isso agora, vai chegar. Começa, irmão, olha o que é um ser humano. E na igreja, irmão? Irmão, quando a gente estava lá no prédio do seu Francisco, lá na Independência, não aconteceu na nossa igreja. A irmã contou da igreja que ela veio, né? Ela fazia parte de uma igreja lá no ABC, lá paulista. Irmão, em grupo de louvor, quem aqui já participou de alguma coisa sabe como que é grupo de louvor de igreja, irmão. Aí, irmão, o pastor da igreja lá fez uma reunião que estava tendo um burburinho, porque tinha um se achando melhor do que o outro. Aí o pastor foi lá e foi falar da humildade de Jesus. Irmão, cada um tem sua vez, aquela coisa toda, papapá, para com esse negócio de soberba. Se você sabe um pouquinho mais do que o outro, ensina o outro, aquela coisa toda e tal, não sei o que, tal. Aí, irmão, o pastor falou: eu vou fazer a escala aqui, hoje quem vai tocar no culto é fulano, Beltrano, Ciclano. Aí falou do baterista, hoje quem vai tocar é o baterista tal. Irmão, no meio da reunião, o pastor, depois daquela a palavra de humildade e tudo, o outro baterista, irmão, chegou assim: pastor, por que ele vai tocar? É o culto da noite, é o culto que mais enche, sou eu que tenho que tocar lá. Mas por que você tem que tocar? Porque eu sou melhor do que ele. Irmão, no meio da reunião, na cara do pastor, ele humilhando o outro baterista, porque eu sou melhor do que o outro. Irmão, lembra do que Jesus falou para aquele jovem rico? Mestre, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Você sabe os mandamentos? Sei. Não matarás, não isso, não aquilo outro. Ah, muito bem, que bom que você sabe. Aí Jesus falou para o rapaz: o quê? Te falta uma? Te falta uma coisa. Irmão, o que faltava para aquele jovem rico? Humildade, desapego, para poder, meu querido, se colocar na mão de Deus e deixar Deus conduzi-lo como Deus queria. Porque, irmão, a prova do jovem rico é assim, ó. Você é capaz de obedecer aquilo que eu vou te pedir? E aquele jovem rico, que, irmãos, demonstrou que ele não era pronto para obedecer. Irmão, todo servo de Deus, ele tem que entender que ele tem que ser pronto para obedecer. Irmãos, e você só consegue fazer isso se você se despir de toda a soberba, de toda a arrogância. Porque, irmão, a soberba vem do eu sei, eu sou, eu faço, eu aconteço. Quem tem esse tipo de posicionamento, irmão, não aceita que o outro fale, que o outro conduza. Ele sempre vai achar que ele é o tal, ele é o sabichão. Ele é o que tem o conhecimento, o controle, o poder e assim por diante. Esse é o problema do soberbo. Por isso que aquele jovem rico, irmão, deu as costas para Jesus e foi embora, porque ele não estava pronto para obedecer o que Deus ia pedir. Ele não era capaz de ser humilde, viver uma vida mais humilde, mais simples, para favorecer, meu querido, aqueles que não tinham a mesma condição que ele, por exemplo. Então Saulo, irmãos, era extremamente soberbo. Aí é por isso que agora, quando ele é Paulo, Deus transforma a vida dele, Deus permite um espinho na carne. Irmãos, e ele orou 3 vezes, e na terceira vem Deus e diz para ele o seguinte: Paulo, sou eu que estou permitindo esse espinho na carne, para você se lembrar que você é pobre. Só que tem uma coisa, embora eu esteja permitindo isso te incomode muito, você precisa viver por fé e entender que isso aí não é para a sua destruição. Isso não tem poder para acabar com você. Incomoda, aborrece, mas isso não tem poder para te destruir. Irmão, lembra a palavra? Deus não deixará vir sobre nós tentação senão humana, a qual nós podemos suportar. E quando chegar ao nosso limite, Ele nos dará o quê? O escape. Irmão, em Deus nós temos o escape, em Deus nós temos condições de suportar todas as coisas. Em Deus nós temos, irmão, condição de suportar tudo aquilo que vem para minar a nossa fé, para minar as nossas bases, para corroer a nossa cristandade, a nossa comunhão com Deus. Tudo que vem para corroer, nós podemos em Deus suportar, vencer, superar e permanecer em Deus em nome do Senhor Jesus.
E aí Paulo vem e diz assim: entendi, Senhor, obrigado. Obrigado por me responder e me fazer entender que essas coisas fazem parte da vida, da minha vida, mas o Senhor vai me dar graça. E o que é graça, irmãos? A palavra graça indica favor, favor do Senhor, ajuda de Deus, auxílio. Deus é socorro bem presente. Quando? Na angústia. Veja, socorro bem presente na angústia. Então, quando você está no meio das angústias, quando você está envolvido pelos problemas, quando você está envolvido pelas dificuldades, sufocado pela dinâmica da vida, né, que tem os seus percalços, meu querido, Deus está contigo naquela situação para te sustentar e dizer para você: isso não vai te destruir, isso não vai acabar com você, fica firme, porque como eu venci, você também pode vencer. Não foi o que Jesus disse, irmão? Não tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque como eu venci, vocês também vão vencer. Irmãos, Hebreus, o livro de Hebreus todinho, e principalmente quando chega a partir do capítulo 11, ele está falando para nós sobre resistência, sobre perseverança. Ele está falando sobre essa fé que nós precisamos para permanecer em Deus. E ó, já digo de antemão, você está vendo coisa ruim? A coisa está ladeira abaixo? Já te digo de antemão, vai piorar. Ah, pastor, traz uma boa notícia, estou trazendo uma boa notícia, vai piorar. É ladeira abaixo, não é daí para pior. Irmão, as pessoas dizem que tem que piorar bastante para depois o quê? Já ouviu essa expressão? Irmão, você não esquece que, deixa eu falar uma coisa muito importante aqui. Nós estamos falando de evangelho, somos igreja, presta atenção nisso. Você nunca pode esquecer, irmão, que o mundo está trabalhando. O mundo espiritual, o que está acontecendo no mundo espiritual é para chegar à história, aquilo que Deus determinou na história da humanidade vai acontecer. O mundo precisa piorar muito para que surja a figura do anticristo com a promessa de resolver todos os problemas, e ele vai resolver todo o conflito do mundo. A humanidade vai experimentar um período de paz, de respeito, de tudo. Irmão, por acaso esse não é o Messias que devia vir? Irmão, por isso que o anticristo vai ser confundido com o Messias. Porque ele vai promover uma paz que ninguém é capaz de promover. Irmão, para você ter uma ideia, até no Oriente Médio, Israel, vai ter paz naquela região. Você sabe, irmão, que o Oriente Médio é a região do maior conflito no mundo. Você sabe. E tudo por causa de quê? Lembra? Por causa de quem? Lembra por causa de quem? Da Sara e do Abraão. Só, irmão, pastor, mas peraí, só por causa que a Sara e o Abraão tiveram um filho, né? O Abraão teve um filho com a empregada. Irmão, lembra que eles desobedeceram a palavra de quem? De Deus. Irmão, por isso que é importante você perseverar em Deus. Deus falou assim: Abraão, Sara, tua mulher, vai dar um filho a você. Por quê? Ela é estéril, mas eu vou abençoar e ela vai te dar um filho. Fica firme nessa promessa. O tempo passa, parece que Deus não está cuidando, parece que Deus não está fazendo nada. Aí, irmão, entra o desespero do ser humano, a aflição do ser humano. Eu tenho que dar um jeito, Deus está demorando, o tempo de Deus não sei o que, eu vou resolver. Pois é, irmão, meteram a mão aonde não era para meter a mão, foram fazer o que não era para fazer. Ao invés de esperar em Deus como Deus tinha pedido, como Deus tinha falado, acharam e resolveram do seu jeito. Irmão, olha a consequência. Milênios depois, gerações e gerações, nós estamos vendo todo aquele conflito. Israelitas e os outros povos árabes. Um descendência de Isaac, o filho da promessa, e os outros descendentes de Ismael, o filho da escrava, né? Que empregado naquele tempo era chamado de escravo, né? Filho da escrava, da escravizada. Olha o conflito que nós temos. Irmão, você está entendendo que as coisas de Deus são muito delicadas, sim ou não? Que eu preciso, irmão, se eu faço um pacto com Deus, eu preciso prestar atenção que a palavra de Deus é séria. Deus está levando a sério. Irmão, o pacto que Ele faz com a gente, que Ele estabelece, Ele está levando a sério. Deus está levando a sério. Porque Deus sabe, irmão, que a bênção e a maldição do pacto são coisas também o quê? Sérias. Abraão, se você andar na minha presença e ser perfeito, eu vou fazer você pai de uma multidão de nações. E aí, olha só, em ti, Abraão. Aí ele falou assim, ó, em ti, Abraão, nessa obediência, nesse pacto, nessa aliança, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja,
Se Abraão obedecesse. O que o Abraão fez, irmãos? Desobedeceu. Então, ao invés de todas as famílias serem benditas, aquelas gerações passaram a ser o quê? A colher maldição. Irmão, Deus leva o pacto a sério. O texto bíblico vai dizer, irmãos, que Deus, ele permanece fiel, ainda que nós sejamos o quê? Infiéis. Ele permanece fiel, ele não muda. Portanto, irmão, toda infidelidade é sempre de quem? Sempre nossa. Porque Deus sempre permanece fiel. É por isso, irmãos, que o pacto com Deus é diferente de um acordo religioso. Uma aliança com Deus é diferente de um tratativo com os homens. É diferente. E o que nós estamos precisando é de um pacto com quem? Com Deus. Um pacto com Deus. Porque, irmão, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua, e você continuará de pé, continuará firme, fazendo a obra, servindo, porque o seu pacto não está com homens, porque o seu ministério não está amarrado a ministério de homens. Irmão, quando eu me desliguei do outro ministério, já contei isso aqui, quando eu me desliguei do outro ministério, uns colegas chegaram para mim e falaram assim: Marcão, você é louco? Você é louco, você vai sair de um ministério estabilizado, que paga o teu salário. Você vai sair, a gente sai com a mão na frente e outra atrás, você vai sair assim? Eu falei: chegou a hora. Você é louco, eu não iria não. Eu falei: pois é, mas eu estou que nem Abraão. Ele mandou sair da parentela, do lugar que eu estou acostumado. Ele mandou eu ir para um lugar que ele nem sabe o que vai dar. Irmão, estamos aí caminhando. Olha quanto tempo eu saí de lá. Irmão, Deus tem dado o meu pão de cada dia. Deus tem cuidado de mim e da minha família. Comamos pouco, comamos muito. Em tudo nós damos graças. Amém? Tem dias difíceis? Tem. E eles são mais do que os dias melhores. Mas, irmãos, eu não olho para trás. Eu não volto para trás. Porque Deus, ele é fiel à promessa dele. E eu vou morrer, irmão, até o meu último suspiro de vida pregando o evangelho em nome de Jesus. Já tive vontade de parar já. De olhar para trás já, sabe? Irmão, o sistema da igreja hoje cansa. Aí, irmão, você chama as pessoas para ensinar para elas o evangelho de Cristo, elas querem o sistema. Cansa, irmão, cansa, sabe? Vocês sabem o que é isso? Sabe o que é ficar batendo na mesma tecla? Sabe o que é goteiro dentro de casa? Chega uma hora que dá um estresse, não chega? Irmão, tem hora que estressa. Igreja estressa, cansa. E você está falando: olha, não é assim. Pastor, o senhor não vai fazer campanha da rosa? Não, não vou dar rosa para ninguém. Pastor, o senhor não vai fazer? Não, não vou. É porque lá, pastor, vai para lá. Aqui eu estou ensinando você a ter aquela fé que Jesus encontrou no centurião e é a fé que ele está buscando. Pessoas que acreditam apenas e tão somente na palavra e no poder da palavra. Que não precisa ficar pegando coisinha, rosinha para pôr em casa lá. Ai, o capeta, irmão, olha a mentira. Aí o capeta vai entrar na rosa, a rosa vai murchar, você vai trazer aqui, nós vamos picar fogo na rosa, fogo com gasolina, viu? Para queimar o capeta que está lá. Irmão, desde quando o capeta você queima com gasolina, irmão? Ei, Alexandre, ei! Desde quando o capeta se queima com gasolina, irmão? Irmão, aí conta-se essa mentira e o povo fica o quê? Doido, irmão, no frisson. Aí você vem, Deus te liberta disso, esclarece sua mente e fala: eu preciso ensinar o povo que é certo. E as pessoas não querem. As pessoas querem o mesmo sistema religioso, o pacto dos homens, a filosofia dos homens, a religiosidade dos homens. Amém, meu querido? Mas graças a Deus que vocês aqui estão querendo o evangelho. Louvado seja Deus por isso. Amém, meus irmãos? Portanto, irmãos, o pacto com Deus ele é diferente desse pacto, né? Da religião, esse apego religioso às coisas. Irmão, se apegue em Deus e na palavra. Ajude, você faz parte do ministério, ajude, mas não crie raízes ali, porque a sua vida com Deus não depende do ministério. Amém, meu querido?
Os pastores, os meus amigos pastores, só para complementar isso que eu comecei dizendo, falaram assim, mas ô Marcos, você ainda não passou pela consagração lá, aquele dia que chama lá os pastores lá, e eles jogam azeite na cabeça, aquela coisa toda. Eu falei, mas quem disse que eu dependo daquilo para pregar o evangelho? Eu não dependo do azeite que os homens derramam, porque Deus já derramou o azeite, que é o Espírito Santo da minha vida, e foi Ele que me chamou. Vai pregar o evangelho. Eu estou esperando o que? Eu vou esperar dos outros. Você está esperando isso aí? Porque, né? Porque a autoridade espiritual. Eu falei, rapaz, desde quando essa autoridade espiritual é maior do que aquele que te chamou, que é Jesus Cristo? Estão entendendo isso aqui, irmão? Irmão, você entende o que a religião faz com as pessoas? A religião e a religiosidade coloca as pessoas num cabresto, irmão. Quando eu comecei a pregar em Hebreus, eu falei disso para vocês. O cabresto. Coloca um cabresto, irmão. Porque a gente coloca cabresto em cavalo, em jumento, para o quê? Para fazer o quê? Para conseguir guiar, né? Para conduzir ele por onde a gente quer. O tadinho do bichinho, irmão, quer ele vê um capinzinho ali e fala, eu quero ir lá comer. Vai para cá, você vai para cá. Porque a vontade daquele que está montado nele quer que ele vá para outro lado e conduz. Irmão, os homens e a religião, a religiosidade, o que faz? Coloca cabresto e faz as pessoas fazerem o que eles bem querem e entendem. Irmãos, eu nunca vi tanta gente machucada pela igreja dos homens e pelos homens, como eu estou vendo nessa geração. Amém, meus queridos? Portanto, irmãos, olhe para Jesus, olhe para o Evangelho de Cristo, sirva a Deus e saiba que você não é propriedade de nenhum ministério, você não é propriedade de homens, o seu ministério e o seu chamado não depende de homens. Amém, meu querido? Aí, irmão, fico com essas baboseiras aí. Uns tempos atrás estavam com essa onda de transferência de unção. Já ouviram isso? Transferência de unção? Meu Deus, irmão, é cada estripulia que inventam. Não, porque transferiu a unção do Elias para o Eliseu. Irmão, quem chamou Eliseu foi Deus. E mandou Elias prepará-lo. Tem negócio de transferência. Viu, Anderson? Se eu transferir aqui, eu achei você engraçadinho, toma aqui a minha unção. Deus que manda, irmão. Deus que chama, é Deus que escolhe. E aí as pessoas ficam inventando essas coisas. E as pessoas ficam nessas crendices. Meus amados, é tempo que nós temos um pacto com quem? Com Deus. Hoje a gente está nesse tempo aqui. Por esse tempo da vida, Deus me colocou aqui para ensinar para vocês o Evangelho. Eu estou ensinando. Irmão, a sua vida não está na minha mão. A sua vida está na mão de quem? De Deus. Irmão, tem esse lugar aqui. Irmão, talvez você... Eu não sei. Quem aqui já me ouviu falar o nome do ministério aqui? Poucas vezes, né? Quase nem... Irmão, você vê que eu nem falo da placa da igreja. Pastor, o marketing é tudo. Tem que falar para as pessoas conhecerem, encher o lugar. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Hoje você tem uma guerra, meu querido, até de placa de igreja, sim ou não? Um é melhor do que o outro, sim ou não? Um que é mais do que o outro. Aí cria-se lá cores, cria-se não sei o quê, tudo para chamar atenção. Irmão, se o homem está desesperado para chamar atenção com cor, com forma, com luxo, é sinal de que está faltando o quê? Está faltando graça. Está faltando graça. Jesus, irmão, nem igreja tinha. Jesus tinha igreja, lugar assim, e ele podia, sim ou não? Ô discípulos, eu vou montar um lugarzinho ali para nós, para chamar de nós, para a gente reunir o povo, a gente coloca uma placa bacana lá para ser diferente, inclusive, do tempo, ou então os hipócritas, os fariseus, vamos fazer um negócio diferente aqui, viu? Ô Maria Madalena, você que era do Balacobaco, cria uns grupos de dança, umas festas aí na igreja aí para atrair as pessoas. Sim ou não? Irmão, por isso que eu falo para você, vai para a Bíblia, aí você vai ter resposta para muita coisa que tem hoje. Que os homens estão preocupados em encher a igreja de tanta coisa porque está faltando o principal. Está faltando o principal, está faltando graça, está faltando Jesus, está faltando Evangelho, está faltando ensinar as pessoas a cuidarem uns das outras. É por isso que tem pastor popstar, porque, irmão, ele coloca as coisas de um jeito como se só ele o quê? Como se só ele detém o quê?
o poder e a capacidade, irmão, de orar o quê? Pelo povo. Só ele tem o poder e a unção de Deus para de repente Deus usar para fazer um milagre. O irmão não, a irmã não. Quando na verdade, irmãos, os sinais seguirão os que crerem. A Bíblia diz que os sinais, não está dizendo que os sinais seguirão os pastores, os líderes, os que crerem. De modo, meu irmão, que você, minha irmã, meu irmão, que está aqui nessa manhã, se você tem um pacto com Deus, Deus ungiu tua vida, e você pode orar pelas pessoas, você pode falar do amor de Deus para as pessoas, partilhe o pão que você recebeu. Aquele pão que você comeu, que te fez conhecer Jesus, é só para tirar esse pão? Não, pastor, porque as pessoas dizem por aí que para sair por aí evangelizando, a gente tem que fazer um curso lá para o preiro, aí nós temos que não sei o quê, aí depois desse curso, aí tem que esperar o dia que o pastor vai ungir, vai nomear e vai mandar. Ei, irmão! Vamos para a Bíblia, me pega isso na Bíblia, mostra para mim isso na Bíblia. Mostra esse roteiro na Bíblia para mim. Não tem. Já te digo de antemão, não tem. Porque, irmão, o Evangelho é partilha do pão. Qual pão você tem comido? Palavra de Deus. Essa palavra te libertou? Libertou. Passa para outros em nome de Jesus. Não fique esperando crachá, não fique esperando nada, curso. Ai não, pastor, porque para evangelizar eu tenho que saber o que é a besta com não sei quantos chifres. Que besta com chifre, irmão? Você vai evangelizar com isso? Irmão, a mensagem do Evangelho é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito dele para que nenhum pereça. Basta você crer nele, como eu tenho crido. Deus tem mudado minha vida, minha história. Deus quer mudar a sua também. Vem comigo e eu te mostrarei o Cristo. Aí, então, irmão, olha. Precisa de curso para fazer isso, irmão? Precisa. Religião e religiosidade. É por isso que as pessoas não estão pregando o Evangelho. Enquanto isso, sabe o que acontece, irmão? Nós estamos vendo outras religiões crescerem mais do que o cristianismo. Sabe por quê? Porque eles não estão baseados em regras. Eles não estão presos a regras. Irmão, você pega um muçulmano, você está acionado ao almoço, ele vai lá e entrega para você o verbo do Maomé para você. Está entendendo isso aí? Acabou. E nós estamos cheios de formalismo. A igreja evangélica está cheia de formalismo. Irmão, esse formalismo destrói a liberdade do Espírito Santo. Destrói. Então, irmão, sai dessa religiosidade e faça o pacto com quem? Amém, meu Deus. Irmão, em nenhum momento eu estou dizendo aqui que esse ambiente que a gente congrega não seja importante para nós estarmos, desde que estejamos congregados em Cristo Jesus. Em nenhum momento eu estou dizendo para você desrespeitar pastor algum. É isso que eu estou dizendo? Não. O que eu estou dizendo para você? Que você precisa entender que o seu pacto, a sua aliança é com quem? Com Deus. E não importa quem seja o homem, o que faça ou deixe de fazer, o que o ministério faça ou deixe de fazer, passe ou deixe de passar. O seu pacto, a sua aliança é com Deus, e a Ele você tem que permanecer firme. Com Ele você tem que permanecer fiel para com Ele. Porque, irmão, vai chegar um dia em que todos nós aqui vamos prestar contas. E naquele dia, eu e você não podemos chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu parei de te servir. Sabe por quê? Porque o pastor A, o pastor B, a pastora, seja quem for, o irmão A, o irmão B, o ministério, a igreja, olha porque isso, ai pastor, Jesus, porque... Irmão, Jesus vai falar: tá, de tudo isso eu sei, mas e você? Eu te dei um talento, eu te dei um chamado, eu te dei uma unção, foi eu quem te deu, não foi homem nenhum, eu te dei, e disse para você multiplicar esse talento. O que você fez com esse talento? Então, Jesus, sabe? Pois é, o que aconteceu com a pessoa que não multiplicou o talento? A Bíblia diz, no que Jesus conta na parábola, ficou fora do bem. Pega esse servo aí que não multiplicou, o talento que está com ele passa porque tem mais. Ah, mas ele já tem muito. Pois é, ele merece mais, porque se esforça, batalha, pagou o preço. Mas ele vai ficar sem nada? Pois é, porque aquele que não tem, até o que tem, lhe será o quê? Tirado. Irmão, o
O que Jesus ensinou é muito profundo. É por isso, irmão, que às vezes quando eu falo assim, vou parar, vou desistir, eu já me lembro disso. Eu falo, eu não posso, Jesus. Porque um dia eu vou prestar contas. Eu não quero chegar de mãos vazias ou apenas com o meu talento enterrado. Eu quero chegar com o meu talento multiplicado. Amém, meus queridos? Irmão, como você quer comparecer diante do Senhor naquele dia? Jesus suportou tudo por causa daquilo que Deus tinha preparado. Há um lugar preparado para você em Deus. Há um lugar no reino de Deus. Ninguém vai ocupar seu lugar lá. Está reservado para você. Não permita que ele esteja vazio naquele dia. Não permita. Muitas coisas aconteceram, acontecem e ainda vão acontecer. Você vai sorrir, você vai chorar, você vai se alegrar e se aborrecer. Tudo isso vai acontecer. Mas, irmão, não permita que nada disso atrapalhe a sua comunhão com Deus, o seu servir ao Senhor em nome de Jesus. E eu encerro dizendo o que Jesus falou. Bem-aventurado é aquele servo que quando o seu Senhor voltar, o achar trabalhando. Bem-aventurado é esse servo. Irmão, eu quero ser bem-aventurado em nome de Jesus. E você, o que você quer ser? E eu espero que você queira também ser bem-aventurado. Que Deus te ache na fé, numa vida de comunhão, numa vida na palavra, numa vida de oração, orando pela sua família, orando, irmão, enfim, pelo seu próximo, pelas pessoas, servindo, fazendo o seu melhor. Eu espero que você queira ser achado assim naquele dia por Jesus. Para você não fazer como o rei Ezequias. Lembra do rei Ezequias, quando Isaías deu a palavra dura para ele? Isaías 38. Eu falei que ia encerrar na outra, irmão, deixa eu só comentar isso aqui porque veio. Irmão, quando Ezequias, lá em Isaías 38, vai orar, lembra? O profeta Isaías falou para ele, ô Ezequias, põe em ordem a tua casa porque tu morrerás e não viverás. A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede e começa a orar. Perceberam a oração? Eu já preguei isso aqui. Perceberam a oração do rei Ezequias? Senhor, lembra-te. Irmão, lembrar, eu só posso me lembrar do que já passou, é passado. Lembra-te de que, ó, a oração dele, andei nos teus caminhos. Se eu andei, é sinal que eu já não ando mais. Fiz o que era reto aos teus olhos. Se eu fiz, não faço mais. Irmão, a oração dele estava baseada toda onde? No passado. Porque atualmente ele já não estava mais andando com Deus. Irmão, não permita que tudo que você possa falar para Deus na sua vida seja referido ao passado. Puxa, Senhor, eu fui uma pessoa dedicada ao Senhor. Puxa, eu fazia, eu ia, eu isso e aquilo outro. E hoje? Diz um ditado, irmão, que águas passadas? O moinho da sua vida está parado. Você precisa trazer novas águas. Irmão, se levanta em Deus em nome de Jesus. Você que está aqui, você que está acompanhando pela internet. Se levanta em Deus em nome de Jesus e fala, Deus, essas águas vão voltar a se mover em nome de Jesus. Porque as águas de Deus são vivas em nome do Senhor. Amém, meus amados? Compreenderam isso? Diga assim seja. Falemos com Deus essa manhã para a glória do nosso Deus. Aleluia. Pai querido, Pai celestial, com alegria no meu coração, meu Pai, eu oro a Ti, Senhor, por nós que estamos aqui na igreja, essas pessoas que nos acompanham através, meu Pai, da internet, Senhor. Meu Deus, por esse meio, Senhor, que nos possibilita alcançar mais vidas, além daquelas que estão presentes aqui. Meu Deus, há uma alegria no meu coração em fazer essa oração, porque o Senhor nos trouxe uma palavra nos convidando, meu Pai, a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ele é o nosso exemplo, Pai. E nesses últimos domingos nós temos falado exatamente sobre isso, Pai. Que Jesus, como exemplo para nós, Ele então nos dá a lição, Pai, de que Ele suportou a cruz, Ele suportou toda a afronta das pessoas contra Ele, porque Ele tinha bem claro em seu coração aquilo que Deus tinha preparado para Ele, Pai. E é por isso que Ele, Senhor, ainda que tentava desistir, não desistiu de vencer a morte na cruz, meu Pai. E Ele foi até o fim, ressuscitou ao terceiro dia, assentou-se à tua destra, Pai, agora reina glorioso sobre tudo e todos, Pai. Meu Deus, quando nós olhamos para nós seres humanos, Pai, quando nós olhamos, meu Pai, para a sua igreja na terra, nós percebemos, Pai, que muitos, infelizmente, Pai, deixaram de olhar para Jesus como exemplo e começaram a olhar, meu Deus, para os homens falhos,
para os homens errantes. Começaram a olhar, meu Pai, para a igreja, Senhor, para a igreja, Senhor, institucional, que é a igreja dos homens, Pai, que tem placa, que tem CNPJ, e essa igreja dos homens, Pai, ela é falha, ela tem vícios, pecados, transgressões, separações, divisões, ela tem todas essas mazelas que nós encontramos lá fora também, meu Pai. Embora esperamos, meu Pai, ou esperássemos que ela tivesse algo diferente em relação ao mundo, mas, meu Pai, o que a gente entende é que não, porque nem todos que estão na igreja alcançaram a fé, nem todos que estão na igreja, meu Pai, se libertaram verdadeiramente, nem todos que estão na igreja permitiram-se ser transformados pela palavra e pelo Espírito, e é por isso, Pai, que muitos machucados e feridas, muitas mazelas, muitas ofensas acontecem no meio da igreja, Pai, e muitos se ferem, se machucam, meu Deus, e desistem, e param, e abandonam o arado, meu Pai. Mas hoje, Senhor, o Senhor nos fez enxergar e nos falou, meu Pai, Senhor, que o nosso chamado não é de homens, Pai, que o pacto que estabelecestes conosco não foi firmado, meu Pai, por homens, mas foi firmado pelo próprio Deus, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Como Jesus disse na última ceia: este cálice é a nova aliança no meu sangue, este pão é o meu corpo que é entregue por vocês, meu Pai. Como naquela hora Jesus exemplificou que o sacrifício dele traria um novo tempo na vida daqueles que crescem, Pai. Meu Deus, e o nosso pacto tem que ser contigo, Pai. O nosso pacto tem que ser com o Senhor. Ainda, meu Pai, que façamos parte de uma igreja local. Ainda, meu Pai, que tenhamos ali alguém que o Senhor levantou num chamado, numa unção para pastorear, na figura do pastor, meu Pai. Todavia, a nossa vida, o nosso chamado, a graça e a unção sobre nós, não vem destes, meu Pai, mas vem do Senhor. Porque o Senhor nos entregou um talento, o Senhor nos deu uma capacidade, uma habilidade, o Senhor nos deu um chamado, meu Pai. E nós não podemos enterrar esse chamado de filhos. Nós não podemos enterrar esse chamado para te servir, meu Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, tanto aqui na igreja como esses que acompanham pela internet, aonde há pessoas feridas, machucadas por homens, pela religião, pela religiosidade, pela igreja institucional, Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama um bálsamo de cura, meu Pai. Derrama um bálsamo, Senhor, de restauração. Derrama um bálsamo, meu Pai, na vida dessa pessoa, meu Deus, de sabedoria e entendimento, para que essa pessoa possa, meu Deus, Senhor, olhar para Ti, olhar para o Seu Filho Jesus Cristo, exemplo perfeito da vontade, da expressa glória de Deus, para que assim, meu Pai, baseado em Jesus Cristo, a gente fique firme com o Senhor no Seu propósito e chamado, Pai. Meu Deus, como a gente falou hoje do exemplo do apóstolo Paulo, que disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meu Pai, nos ajude a entender que a vida cristã é assim, meu Pai. Ela tem um bom combate todos os dias, mas nós não podemos parar na metade dessa carreira que nos está proposta, porque, meu Deus, no final de tudo, há uma coroa da vida nos esperando, Pai. Aquele lugar que o Senhor tem para cada um de nós, aonde, meu Pai, outro não vai se assentar, porque cada um tem seu próprio lugar em Ti, meu Pai. Senhor, nós não vamos permitir que o nosso lugar esteja vago naquele dia, Pai. Portanto, Senhor, se alguém estava caído, se levante nessa hora em nome de Jesus para voltar a servir ao Senhor. Aqueles que já estão de pé, meu Pai, que essas pessoas se cuidem e vigiem para que não caiam, como diz a Sua palavra, em nome de Jesus, e continue perseverando em Te seguir e em Te servir, meu Pai, para que o Senhor seja glorificado em tudo. Meu Pai, e as demais coisas, Senhor, o Senhor acrescentará no Seu tempo e no Seu modo. Meu Deus, nós vemos hoje uma geração correndo às igrejas, Pai, desesperadas em busca de bênçãos, em busca de milagres, de respostas, de cura, de portas abertas, disso, aquilo, outro, desesperadas correndo atrás disso, Pai, e fazem campanhas, e dão dinheiro, e fazem sacrifícios que não poderiam fazer e que o Senhor não pediu, mas fazem porque os homens pedem, achando que com isso vão ter respostas, Pai. E elas estão se sufocando, elas estão se maltratando, elas estão se decepcionando, Pai. Porque Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o Pai sabe o que você precisa antes mesmo que você peça. Pai, o segredo é ter uma vida de pacto e comunhão contigo, Senhor, porque o Senhor nos conhece, sabe das nossas necessidades,
e no seu tempo, no seu momento, na intensidade, na medida do Senhor, o Senhor responderá em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, fortalece a sua igreja com essa verdade, Pai. Fortalece as nossas vidas, o nosso coração, o nosso espírito com essa revelação em nome de Jesus, Pai. Para que assim, em tempo algum, a gente desfaleça. Porque lá em Hebreus nós lemos, Pai, que nós temos que considerar Jesus como exemplo, para que em nenhum tempo da vida nós venhamos desfalecer, olhando para trás, deixando o nosso arado do Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, eu abençoo sua igreja, eu abençoo esse povo que aqui está, eu abençoo, meu Pai, o lar e a família de cada um aqui e dos que acompanham pela internet. Senhor, eu sei que o Senhor está vendo todas as coisas, o Senhor sabe das lutas, das batalhas, das necessidades, dos levantes, dos cercos, tudo tu conheces, Pai. Mas eu creio que o Senhor faz mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos. E o Senhor, meu Pai, já está determinado em seu coração a dar livramento, a trazer a cura, a trazer a sua bênção, a sua graça em nome de Jesus. Nós desde já te agradecemos e te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diga amém. Amém. Amém, igreja. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Que assim seja. Meus amados, essa é a palavra que o Senhor nos reservou para hoje. A gente entrou aí no livro de Hebreus, a gente está estudando já uns dias, né? E domingo que vem eu não sei se a gente vai continuar em Hebreus ou se Deus vai nos dar uma outra coisa, tá bom? Mas o fato é que Ele vai sempre nos dar a sua boa palavra em nome de Jesus. Deixa eu dar tchau para o pessoal de casa aí que nos acompanha. Olha, um forte abraço a vocês, tá bom? E lembre-se, tem uma igreja aí perto da sua casa, né, que prega o Evangelho verdadeiramente. Pastor, como que eu vou saber se eles pregam o Evangelho verdadeiramente? Vá na fé, porque o Espírito Santo vai te conduzir e o próprio Espírito Santo vai te mostrar se aquilo é verdade ou não. Ele vai te confirmar no teu coração que aquela palavra vem de Deus ou não, tá bom? Vai com a sua família, leva os seus filhos, leva a esposa, o marido, e eu tenho certeza que você e sua casa conhecerão a glória de Deus e você e a sua casa serão abençoados. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.